Boa noite, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um podcast, O Mundo em uma Hora. Muito obrigada, camaradas, por acompanhar a Causa Operária TV. Eu sou a Adriana Machado, de Nova York, estou aqui com o meu companheiro Thiago Assad. E aí, Bachar? Bom dia, companheiros. Bom dia, Adri. Boa noite, aliás. Bom dia também para quem for bom dia. Boa tarde. A gente hoje é dia 1º de agosto de 2022. A gente está gravando o podcast de manhã e ele vai ao ar mais tarde, às 6 horas, eu acho, na Causa Operária TV, provavelmente no canal Reserva, porque a Causa Operária TV e o Partido da Causa Operária continuam aí sofrendo a perseguição do careca fascista do STF, Alexandre de Moraes. Então, nossas mídias sociais foram canceladas, censuradas, então a gente está com a Causa Operária TV, canal Reserva. Todo mundo que puder, se torne membro do canal, contribua com a Causa Operária, você pode mandar superchat, super sticker, tem o site doi.causaoperaria.org.br. Qualquer jeito de ajudar o partido é válido. A gente que faz um jornalismo revolucionário, independente, sem financiamento dos capitalistas. Então, quem não puder ajudar doando dinheiro, que espalhe esse vídeo, esse podcast, áudio, por todas as mídias sociais, né, Bachar? Isso ajuda a contribuir, assim, também para o fortalecimento de uma imprensa revolucionária, independente, né? E que vai muito além tanto das manipulações da imprensa burguesa, a gente vai discutir isso aqui, como também do senso comum da imprensa dita progressista, né? Da esquerda pequeno-burguesa, que muitas vezes atua também nesses meios de comunicação como correia de transmissão da propaganda imperialista, né? O PCO que está com uma campanha agora super importante, a campanha de que a opinião não é crime, pela liberdade de expressão, a baixa censura, pelo fim da ditadura do STF. E a gente também, esse fim de semana e fim de semana passado, tivemos os congressos estaduais do PCO, escolhendo aí os candidatos que vão participar da eleição. Quem quiser acompanhar, olha aí no canal, Causa Operária TV, canal Reserva, e também no diário Causa Operária, causaoperaria.org.br. E também a última notícia é que a gente já começou o 2º módulo da Universidade Marxista Brasil, 500 anos de história, uma análise marxista com Rui Costa Pimenta, que está sensacional, todas as terças, e quem ainda não fez sua inscrição, vai lá no site universidademarxista.pco.org.br, é imperdível e muito importante nessa situação que a gente está agora de eleição, a gente mostrando a importância da soberania do Brasil ser a Amazônia ser do Brasil, reivindicar a soberania do Brasil, da Amazônia, e a importância de entender a história do Brasil agora que a gente está tentando eleger o Lula presidente contra o golpe imperialista aí no Brasil. Hoje a gente vai falar, o podcast está dividido em 2 partes. Eu e o Bachar, a gente vai falar, no geral, mais sobre a viagem da Nancy Pelosi, que é a presidente do Congresso americano, a Taiwan, ou não, né? Ela não está falando até agora se vai ou não, está só ameaçando, por enquanto. E depois, no final do podcast, tem aí uma gravação do companheiro Eduardo Vasco sobre a situação na Sérvia e no Kosovo. É muito interessante o áudio dele, então todo mundo que estiver acompanhando aí, aguardem, que assim que a gente acabar aqui,
vai entrar o áudio do Vasco, que também foi gravado anteriormente. Mas a Nancy Pelosi é uma americana que é agora a presidente do Congresso. Ela já tinha sido a presidente do Congresso de 2007 a 2011, ela que é representante pela Califórnia desde 1987, ela também é gaga, caquética, igual o Biden, só que eles falam que, em vez de Alzheimer, demência mental, ela é alcoólatra. A gente não sabe, com certeza. Uma coisa Mas hã? precisa ser dita, né? Os períodos de decadência, eles geralmente são marcados também por pessoas muito Ela é absurdamente... horrível. Essa mulher é horrível. Ela é a primeira mulher presidenta do Congresso americano e ela é horrível. Você vê que agora o aborto está sendo ilegal, se tornando ilegal em vários estados americanos, enquanto a mulher presidenta do Congresso. Ela fala que está lutando contra... Oi? As mulheres foram empoderadas aí com uma presidenta da Câmara deles, né? E tomando essa. Perderam o direito de aborto. Ela é uma pessoa muito hipócrita e faz muita demagogia. Ela é uma sionista horrível. Quando teve essa votação do aborto, ela apareceu no Congresso falando um poema de um homem sionista, que é surreal, né? Ela não perde a oportunidade de encontrar com o pessoal lá de Israel, deve ter muito dinheiro investido ali. Ela é milionária, ela é filha de político, mas ela é milionária. A gente vai falar aqui, tem vários indícios de corrupção e de demagogia mesmo, que é eleita como esquerdista, né? O Partido Democrata tinha passava essa imagem de que era de esquerda, e ela foi disse, né, que foi contra a guerra do Iraque. Ela é uma das principais arqui-inimigas do Trump, faz uma demagogia imensa por causa do 6 de janeiro, fala mas ela é muito fascista nas ações, nas leis que ela faz ali no Congresso. Mandam dinheiro para Israel, mandam dinheiro para a Ucrânia, não dão dinheiro para a educação, para a saúde dos americanos, não dão dinheiro de ajuda da Covid, e só fazem demagogia, e realmente uma pessoa horrível. E é a primeira mulher presidente do Congresso americano, está aí anunciando uma visita com a delegação de congressistas para a Ásia e querendo ir para Taiwan, sendo que a China já falou que ela não é bem-vinda e que, se ela vier para Taiwan, que as medidas vão ser tomadas. O que traz na imprensa americana, a gente escuta falar para tudo quanto é lado que a China não pode falar o que a Nancy Pelosi faz, a China não pode impedir a Nancy Pelosi de ir a Taiwan, que é um território independente. Então, Bachar, como é que é essa história aí de Taiwan com a China? A China tem Eu acho engraçado isso que você está colocando, porque mostra que a imprensa americana ela virou uma coisa assim absurda, né? Eles têm que o companheiro Rui fala, fake reality, estão fabricando uma realidade, porque nos últimos 5.000 anos, talvez, Taiwan sempre foi China. E depois a Revolução Chinesa
continuou sendo, teve uma autonomia ali, mas nunca deixou de ser China. O imbróglio causado na época que fez os chineses reafirmarem sua política de uma China, onde a ilha de Taiwan teria alguma soberania, assim, alguma autonomia, né? Soberania é a palavra errada, autonomia, a exemplo do que acontece com os estados aqui no Brasil, mas continuaria sendo China, como todas as outras províncias. E tiraram essa da cartola agora, de que Taiwan virou uma, da noite para o dia, Taiwan virou uma nação independente que tem direito de receber chefes de Estado estrangeiros, uma coisa totalmente absurda isso. E a imprensa americana vende isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso aqui não é China, na verdade, isso aqui é outro país. E eu achei curiosíssimo, a gente estava discutindo aqui a forma como a imprensa americana está tratando a questão, porque até a Folha de São Paulo, que é uma coisa bizarra, teve um tom mais sóbrio quando foi falar dessa suposta visita da Nancy Pelosi à China, lembrando que a China vê em Taiwan uma província rebelde, e que realmente é uma província que está sendo usado como o imperialismo está tentando impulsionar ali, né? O que na linguagem militar chama-se de cabeça de ponte, né? Para você usar aquele território para desferir ataques contra o seu inimigo a partir dali. Até a Folha de São Paulo está mais americana, Adriana. Você achou que você ia viver para ver uma coisa dessa? É muito surreal. Mas já tem muito tempo, desde o Trump, que já vem esse papo, né? Que eles estão super agressivos com a China. A matéria da CNN de hoje, a matéria. O Partido Comunista da China, que reivindica Taiwan como parte do seu território, é até difícil de ler sem rir. O Partido Comunista da China, que reivindica Taiwan como parte de seu território, apesar de nunca tê-lo controlado, alertou repetidamente contra a visita de Pelosi à ilha, prometendo tomar medidas resolutas e vigorosas se a viagem for adiante. A China nunca controlou a ilha de Formosa, de acordo com a CNN. É uma loucura. O New York Times fala: uma viagem de Pelosi a Taiwan testaria o apetite da China por confronto. Lembra a Ucrânia, né? Que era a Rússia que queria o confronto. Era a Rússia que tinha apetite de confronto, enquanto a OTAN estava lá colocando armas biológicas, armas nucleares e treinando nazista na Ucrânia. Era a Rússia que tinha apetite de confronto. É muito cara de pau. É um cinismo assim que desconhece limites, né? Mas mostra assim, isso aí é uma coisa que acho que é interessante você estar colocando, que é uma política assim que já foi definida pelo imperialismo já de algum tempo, e isso antecede em grande medida o próprio o governo do atual presidente Joe Biden, outro velhinho maluco também, né? Eu ia falar agora, os Estados Unidos, a expressão da decadência, que você vê que o governo deles está todo cheio de velhinho maluco ali, né? Quando não é um homem bizarro, alaranjado. Não, exato. Uma criatura totalmente bizarra que nem o Donald Trump. Mas é a própria expressão também da crise, porque o imperialismo se encontra sem outros meios, né, de reagir à armadilha que eles mesmos criaram. A China passou por conheceu um impulso aqui de um desenvolvimento industrial muito... Tá tocando aí, né, Bashar? Só um instante. Beleza. O que o Rui falou na análise no sábado foi a questão do Chiang Kai-shek indo, depois da Revolução, para Taiwan, com o apoio dos Estados Unidos, né? E ficou lá, e por isso que tem essa confusão, né? Mas o Taiwan é reconhecido pela ONU, não tem a menor dúvida.
É um absurdo que eles falem isso. Nunca foi um território independente e, assim, eles estão jogando, eles estão, assim, é o desespero que o imperialismo está tamanho que eles estão jogando isso. Agora, isso tudo é uma armadilha que o próprio imperialismo criou, né? O desenvolvimento da China, esse desenvolvimento mais recente, ele foi muito impulsionado em função da necessidade do imperialismo de encontrar mão de obra semi-escrava para conseguir baratear os preços da produção mundial, sobretudo de bens industriais, e com isso dá uma saída para a crise inflacionária que foi iniciada nos anos 70. Isso fez com que a China experimentasse um surto de desenvolvimento a partir dos anos 90, que já encontrou o seu limite aqui. O imperialismo já decretou que a China não pode se desenvolver mais, e eles, em alguma medida, até se desenvolveram bastante, porque a China tem bases na região do Chifre da África, na Eritreia, se não estou enganado, não é isso? No Djibouti? No Djibouti, é. Djibouti, correto. Tem presença também, estava construindo aqui, que se meter a nação grande aqui, bem no quintal dos Estados Unidos, fazendo um canal na América Central também. Quer dizer, os Estados Unidos criaram um monstro aqui que está ameaçando de maneira muito severa a estabilidade do domínio deles. E isso já é uma bola que já foi cantada pelos articuladores do imperialismo. Eu me lembro agora de uma matéria do The Economist, ainda durante as semanas iniciais da guerra no leste europeu, quando começaram a operação militar especial da Rússia no território, na região do Donbás, né? Onde o The Economist, que é um dos principais órgãos de propaganda do imperialismo, lembrava que, apesar da guerra e da preocupação do imperialismo com aquela região, com controlar ali para cercar a Rússia, a China ainda se mantinha o principal inimigo do imperialismo, uma região aqui a ser controlada mais de perto, porque envolve também essa região da Ásia, desde os anos, ao longo de todo o século XX, conheceu uma estabilidade muito grande. Ela não passou assim uma década inteira sem conhecer uma crise muito de grandes proporções, né? A gente fala aqui da Revolução Chinesa, mas a própria Rússia pega um pedaço também da Ásia, nos tempos até hoje, né? A Rússia ela tem esse lado asiático também, né? A Revolução Chinesa desencadeou uma onda de revoluções também em todo o Sudeste Asiático, que vai sacudir ali Camboja, o Vietnã, a própria Índia está sempre numa situação muito conturbada ali, com muitas explosões, e nesse momento de crise mundial, onde os efeitos da crise de 2008 se somaram com a crise impulsionada aqui pela pandemia, a situação do Sudeste Asiático ficou ainda mais complicado e reforçou também o drama do imperialismo, né, que ao mesmo tempo precisa destruir o Frankenstein deles aqui, o monstro de Frankenstein aqui, e eles não têm como fazer isso sem provocar sem correr o risco de provocar uma onda de desestabilizações ainda maior. A gente sempre lembra que um conflito com a China não vai ser uma brincadeira, não vai ser uma coisa como a China não é o Afeganistão, né? Não é uma coisa que você vai chegar lá, conseguir dominar por um certo período e depois tomar controle do país. E nem os chineses também têm uma economia equivalente à do Afeganistão, de criadores de cabra, né? Ali você está falando com uma potência regional já. Um conflito militar com a China teria consequências
muito piores para o imperialismo do que a propaganda negativa que o Afeganistão provocou, né? E tirando que a China e a Rússia fizeram aquele acordo sem limites contra a expansão da OTAN em fevereiro, né? Então, assim, agora a Argélia já falou que quer se juntar ao BRICS, eles já estão falando da Argentina há algum tempo, então a China é o braço forte da Rússia nesse eixo de resistência, né? Que eles chamaram de eixo do mal, virou aí o eixo de resistência. E a China é muito importante por exemplo, o brasileiro, diplomata brasileiro, teve uma entrevista na Fox News que eles estavam colocando pressão nele para falar contra a Rússia e contra a China. E ele falou, não, a China é o maior parceiro econômico do Brasil, não tem como, nem se eu quiser. Desculpa. Não, pode falar. Esse crescimento da China, que foi visto nas últimas décadas, ele levou o país a ocupar algumas posições que são politicamente inaceitáveis para os Estados Unidos, né? E agora eles estão com essa situação aqui muito delicada. Precisa destruir o país, mas como fazer isso? A gente tem um problema muito sério aqui também, no que diz respeito à forma como o imperialismo vai conduzindo as coisas, que nessa de impulsionar o desenvolvimento industrial da China, a China virou a fábrica de semicondutores do mundo. E qualquer coisa que você vai pensar na vida do século XXI, uma vida normal assim, exceto esses países, se brincar até lá no Afeganistão, lá no meio dos criadores de cabra, você depende muito de semicondutores lá com as cabras lá. Dependendo das armas que eles têm agora, pode ser que tenha semicondutores lá. A China, a propaganda do imperialismo contra a China, ela vai contra Taiwan, né, falando que Taiwan não é parte da China. Ela fala dos uigures, que são os muçulmanos, que eles falam que são perseguidos, que não são perseguidos nada, é tudo mentira, é igual a Síria lá, que eles falaram que tinha ataque de armas químicas e não teve nada. O uigur, eles falam que tem campo de concentração, faz uma propaganda horrível. E agora eles estão falando que tem corrupção na fábrica de semicondutores da China. Então, a Ilha Formosa não tem soberania, direitos humanos dos uigures e corrupção nos semicondutores. Temos aí todas as acusações do imperialismo contra o país para tentar forjar essa guerra, né? É uma propaganda imensa, igual eles fazem a propaganda contra a Rússia, que é totalmente irreal, totalmente contrário da realidade. O Donetsk foi inundado daquelas armas borboleta que explode o pé das pessoas, mata criança, e eles falaram que foi a Rússia que jogou, isso foi agora. É uma loucura. Por que a Rússia ia jogar bomba, detonador explosivo no Donetsk? Não dá para entender, né? A lógica deles. Não tem lógica. É uma propaganda irreal, totalmente mentirosa. Eles atacam e falam que foi a Rússia que atacou e estão fazendo a mesma coisa com a China. A China, como todos os países do mundo, dependem desses chips, microchips semicondutores. São os microchips de silício que são colocados em qualquer equipamento eletrônico, que vai desde o joguinho eu ia falar Atari, desde o Nintendo, entreguei a idade, desde o Nintendo ao seu telefone, ao carro,
até as armas e foguetes que são mandados para o espaço precisam desses semicondutores. É uma tecnologia super difícil, que está super desenvolvida, e a China, que Taiwan é o maior produtor de semicondutores do mundo. Ele produz mais ou menos 80% dos semicondutores de alta tecnologia do mundo. E a China, percebendo isso, começou a desenvolver fábricas de semicondutores, para não depender de mais ninguém, nem de Taiwan, porque ali a situação já a gente vê que os Estados Unidos já estão provocando a China em relação ao Taiwan. Os Estados Unidos, que começaram a inventar os supercondutores com a Intel, e tem um monopólio do equipamento que produz, então você pode até produzir o semicondutor, mas você precisa do equipamento que é de alta tecnologia e precisa do software. E os Estados Unidos têm esse monopólio. Então, eles colocaram dificuldades. O Trump começou isso em 2020, falou que qualquer um que usar equipamento americano para fazer semicondutor não pode vender para a China sem autorização, ou seja, Taiwan parou de poder vender para a China sem autorização, e eles começaram a dificultar a Huawei, eu falo sempre o nome errado dessa empresa, dificultar a eles produzirem. Eles que estão lá tentando, já aumentaram mais de 30% a produção da China, estão num avanço tecnológico muito rápido, o que está causando muito medo nos Estados Unidos. Há poucas semanas, o Biden, de Covid, teve uma reunião aqui por Zoom com o pessoal da Coreia do Sul, que eles estão fazendo, né? Ninguém acredita que a Coreia do Sul resolveu investir nos Estados Unidos porque quis, é pressão pura americana. Estão investindo nas fábricas que já existem de semicondutores nos Estados Unidos, tem no Arizona, no Texas, lá no Texas em Austin, para vender para Tesla. Então, os Estados Unidos estão querendo barrar esse crescimento da China, da produção de semicondutores. E Taiwan é o fornecedor principal do mundo. Então, aí a gente já vê essa ligação aí, por que Taiwan também é tão importante economicamente. No ano passado, eles deixaram de produzir 700 mil carros de luxo, porque estava com falta de semicondutores por causa da pandemia. Muitas das fábricas fecharam, tem uma falta muito grande de partes e tecnologia e mão de obra também, né? Então, pode falar. Só acrescentando isso que você está colocando, aqui no Brasil a gente viu assim, muitas vezes as fábricas, as montadoras parando também, por causa da crise que se estabeleceu nesse setor da economia mundial, que é importantíssimo. Tudo que a gente pensar hoje em dia tem semicondutores, da TV, geladeira, carro, tudo. E muitas vezes, quando se fala em crise de abastecimento global, o que está se falando efetivamente é desse componente específico da vida econômica moderna, que como estava tendo problemas nas entregas, muitas empresas de logística se desorganizaram, esse insumo da vida moderna, que são os semicondutores, pararam de ser entregues. E aí virou caos. Mas desculpa, Adri, só... Não, é muito interessante. A gente podia fazer um podcast só sobre semicondutores. A maior fabricante chama TSMC, que é de Taiwan, rival da Samsung. Eles planejam um investimento de
452 bilhões de dólares até 2030 para aumentar, porque é uma indústria que desenvolve muito rápido. Eles vão de 7 nanômetros para 3 nanômetros, vai ficando cada vez menor os microchips, mais tecnologia necessária para acompanhar o desenvolvimento. E cada produto que você desenvolve, cada produto novo, é um novo design que precisa ser criado para o microchip. Então, é uma indústria que está o tempo inteiro desenvolvendo. A China, a gente já falou aqui que desenvolveu muito nos últimos anos e o monopólio dos Estados Unidos está tentando barrar, inclusive fazendo pressão na Holanda para não fazer negócio com a China, para a China não poder desenvolver esse negócio. Você vê a pressão que os Estados Unidos estão fazendo na China. E os sul-coreanos estão falando que vão investir nos Estados Unidos. E a Nancy Pelosi, antes de ir para essa viagem para a Ásia, ela passou uma lei no Congresso que foi passada com democratas e republicanos, que é o CHIP Act, é a ação dos chips, que é a lei dos chips, né, que foram aprovados mais 52 bilhões para o desenvolvimento. Eles aprovaram 230 bilhões adicionais. Eles disponibilizaram 52 bilhões e aprovaram mais 230 bilhões, isso no meio da recessão que os Estados Unidos está, para vocês verem a importância que é o tal do microchip. 230 bilhões adicionais para ser disponibilizado para a indústria e para a pesquisa científica nos próximos 10 anos. E a Nancy Pelosi, sabendo disso tudo, provavelmente falou para o marido dela que os semicondutores iam valorizar muito. Só que caiu na imprensa. Então, o marido dela, que já tinha falado que ia comprar um tanto, teve que vender esse negócio de bolsa de valores, né? Ele tinha pedido para comprar e, na hora que ia comprar mesmo, foi a hora que passou a lei. Aí todo mundo começou a falar, isso aí é informação interna, por que ele está fazendo, comprando ações de chips, de empresas que fazem chips que estão ganhando esse dinheirão do Estado, né? Então, ele foi obrigado a vender 5 milhões de ações, perder um tanto de dinheiro aí para evitar o escândalo. Não, mas isso não é corrupção, pô. Corrupção é lá na China, no Brasil, lá nos Estados Unidos ninguém faz coisas criminosas assim. Não existe. Como é que a esquerda pequeno-burguesa fala? É o patrimonialismo, né? Isso aí só existe no Brasil só. A última notícia sobre os semicondutores que eu acho muito interessante a gente lembrar é essa notícia que saiu na semana passada de que a Apple, a Google e várias outras empresas de tecnologia usam o ouro que é tirado ilegalmente na Amazônia para a produção desses chips. Esses chips, as ligações deles são feitas com ouro, e esse ouro está vindo da Amazônia. E a gente vê se os Estados Unidos estão fazendo esse esforço todo para fazer essa guerra com a China, para tomar conta de Taiwan e garantir os semicondutores, eles estão de olho no ouro da Amazônia também, já estão comprando o ouro da Amazônia, e essa pressão que está tendo da internacionalização da Amazônia, com certeza tem a ver também com o ouro que precisa ser usado para fazer esses semicondutores funcionarem. Mas eu acho que... desculpa. Não, pode falar. Eu ia falar que controlar Taiwan, eu acho que eles nem têm a pretensão, porque é uma ilha, seria como mais ou menos assim a ilha de Elisa em Nova York, né? Se os americanos tentassem controlar
uma ilha americana, uma ilha, Ilhazinha aqui do lado. tipo assim, é uma coisa que eu acho que nesse sentido está meio que fora de questão. Não que ele, se as condições fossem dadas, eles tentariam, sem sombra de dúvidas, mas está muito fora Mas do alcance. economicamente, Não, então, mas como que a questão aparece? Uma tentativa de desgastar a China, porque esse desenvolvimento da China dos últimos 30 anos aqui tem que acabar de qualquer forma, porque eu acho que, inclusive, a forma como eles estão conduzindo a questão mostra um desespero muito grande, porque tem que pôr um fim a isso, porque a China já não pode mais ser uma força que desponte de maneira mínima aqui no cenário global, né? A gente está falando também, não custa lembrar, é o país mais populoso do mundo, 1,4 bilhão de pessoas, num dos maiores territórios do planeta também. O Brasil, que é uma nação gigantesca, tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a China tem 1 milhão a mais do que o Brasil. É uma coisa colossal aquilo, né? O imperialismo não pode conviver com um território assim dessas proporções fora do seu controle, ainda mais nesse momento de crise que a ditadura global do imperialismo se encontra, né? mas economicamente a gente já vê que o imperialismo controla todas as empresas, esse Samsung, a Wall Street controla todas as empresas. O neoliberalismo arrasou ali em Taiwan, né? Não só Taiwan, mas Hong Kong. A Nancy Pelosi está indo visitar Japão, Coreia do Sul, Singapura e Malásia, e Taiwan ela não está falando. Ficou assim, né? Porque isso aqui é interessante, a gente voltando aqui, a gente falou um pouco, mas voltando aqui para o tema que a gente iniciou, porque isso foi soprado que ela iria para Taiwan também, mas gerou uma crise violenta, inclusive no próprio governo, né? O próprio Biden, ele, no meio tava lá, teve um lampejo, assim, de sanidade, né? E Eu ficou não sei se contra. foi sanidade ou se foi demagogia, mas ele falou que o exército falou que ela não deveria ir. Uma coisa assim. Eu imagino que uma parte são esses movimentos assim que as pessoas vão fazendo, o imperialismo, os articuladores do imperialismo vão fazendo, mas aí no próprio interior desse grupo você tem muitas diferenças também. Aí existem aqueles setores que querem todas as coisas mais loucas do mundo, que a gente nem consegue imaginar o quê, e tem os outros setores que estão com medo, porque isso aqui é uma operação muito arriscada você fazer, né? Se você não faz direito, é isso que a gente está falando. A questão dos semicondutores é uma prova disso. A Intel perdeu 500 milhões ano passado, tá quase quebrando. Os Estados Então, Unidos. desculpa. Não pode falar, é só isso. Então, se a gente coloca em perspectiva, por exemplo, que um desarranjo aqui na economia mundial, na cadeia de petróleo e de gás, como o que aconteceu lá no leste europeu e dos alimentos, já provocou uma desgraça econômica de proporções assim catastróficas. A gente está vendo aqui a maior crise inflacionária desde os anos 70, com muitos países já num estado de hiperinflação mesmo. A Argentina está aqui, não se aguenta de pé, mas nós estamos falando da segunda força da América do Sul, a terceira da América Latina, né? Um risco de convulsão social incrível. Os Estados Unidos também enfrentando a maior inflação deles nos últimos 40 anos, isso porque você teve um desarranjo no preço do petróleo e dos gastos com alimentos. Se você coloca isso para um bem industrial de uma sofisticação econômica um pouquinho maior, como é o caso dos semicondutores, aí o inferno é o limite. Não dá nem para imaginar o que seria, porque também tem uma coisa, né? Fábrica de semicondutores que você está colocando, isso não é uma lavoura de soja que você da noite para o dia você implanta em outro lugar. Isso demanda investimentos, é uma coisa
muito complicada de fazer. A mão de obra não pode ser a mão de obra americana, que é caríssima, você vai explodir os preços desses insumos e, consequentemente, os produtos a quem eles são embutidos, celulares, televisões, aviões, tudo, né? Refrigeradores, tudo isso vai explodir o preço também. Você coloca ali a mão de obra americana com cerca de $3.000 mensais, em média. 10 vezes maior do que o que ganha um operário chinês. Multiplica por 10 o preço de tudo que você tem na vida e que você consome. A pandemia está feita, o pandemônio econômico está feito aí, né? Esse é o tipo de operação que tem que ser feita com muita cautela, porque eles estão observando que, da forma como foi feito com a Rússia, foi um tiro que saiu pela culatra e que foi potencializado ainda, como se eles tivessem, sei lá, de alguma forma transformado aquele tiro de 22 num canhão aqui, num passe de mágica, e estão enfrentando aqui a maior crise do imperialismo desde os anos 70, sem ter as opções que eles dispunham na época dos anos 70 para sair da crise, né? Falando em canhão, tem metade da população americana está com medo de começar uma guerra. A China já está fazendo vários exercícios. Depois eu vou colocar no canal Internacionalismo alguns vídeos dos exercícios militares da China, que já colocou ali armamentos pesados logo do outro lado do canal, em frente a Taiwan, bem assim em frente, já está atirando em direção como treinamento, e a outra metade está torcendo para eles derrubarem o avião da Nancy Pelosi. Foda-se a guerra, contando que a mulher deixa a gente livre dessa mulher horrível. A primeira mulher a ocupar o cargo de presidente. Ela é a terceira, ela é a terceira na linha de poder, né? O presidente, a Kamala Harris, e depois a Nancy Pelosi. Olha que... Desculpa, tem que falar uma coisa dessa, porque é maravilhoso, né? Você tem um maluco feito Biden, uma doida ainda pior, que é a Kamala Harris. Fiquem por aí, né? Ver uma massa de famintos na América Latina subindo para lá e falam, não venham. E aí, em terceiro lugar, uma velhinha muito doida querendo provocar uma guerra com a China. Eles estão falando... É muito... pelo menos não está monótono, né? As nossas notícias, a notícia da Causa Operária TV, pelo menos não estão monótonas. O site chinês Rádio France Internationale já falou que a Nancy Pelosi vai voar para Taiwan da base aérea de Clark, nas Filipinas, no dia 4 de agosto, para encontrar com o presidente taiwanês Tsai Ing-wen, em Taipei, que é a capital. Então, a gente tem que esperar para ver, né? Que a China já falou que não vai deixar. Então, a gente tem que esperar, está chegando, ela já está lá na Singapura, como a gente falou antes, vai para Coreia do Sul e Malásia e Japão. O Japão também já está fazendo acordo com os Estados Unidos para desenvolver semicondutores também, tirando todas as outras coisas que o Japão está se alinhando aí aos Estados Unidos, né? Até arma nuclear, os Estados Unidos estão querendo dar para o Japão. Já deram ou estão só querendo dar? Você lembra dessa notícia? Eu acho que não chegaram oficialmente ainda não chegaram a dar, né? Mas estavam querendo que o Japão desenvolvesse arma nuclear, mas o Irã não pode. Então, a gente vai continuar acompanhando. Você tem mais alguma observação, Bachar, antes da gente passar para o companheiro Vasco falando sobre a situação no Kosovo, que é mais uma provocação do imperialismo aí na Europa?
É só uma coisa rápida, como essa coisa tem que ser vista com muito cuidado, porque Singapura, onde ela chegou primeiro, é quase que uma cidade-estado aqui, tipo as que existiam na Grécia Antiga, só que do imperialismo, né? E o primeiro-ministro de Singapura também mostrando como essa política deles é muito problemática e não dá para ser feito assim de qualquer forma, como a doida da Nancy Pelosi estava querendo fazer. Ele próprio já emitiu um comunicado destacando a importância de uma relação estável entre os Estados Unidos e a China para a segurança do Sudeste Asiático. Quer dizer, se vocês forem fazer loucura aqui, ó, a coisa vai ficar feia aqui pro nosso lado, né? Então segura um pouco a onda aí, porque não depois de Vietnã, Camboja, a Tailândia estava numa situação também de crise social muito grande. A gente está vendo as explosões aí no Sri Lanka. Os Estados Unidos começarem a fazer loucura lá com a China, o caldo vai entornar ali e vai ficar muito feio para o pessoal, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que isso é uma coisa que não tem muito o que fazer, né? Já está dado. O imperialismo está posto contra a parede aqui, a crise histórica deles se aprofundou de maneira muito expressiva e é uma situação que a gente vai ver como vai evoluir agora, mas certamente o que quer que eles façam aqui vai piorar a situação deles e vai abrir uma situação mais favorável para as forças revolucionárias do mundo, que tem que ser aproveitados pelos setores mais conscientes da esquerda mundial, né, Dri? O Jake Sullivan falou que a Nancy Pelosi não deveria ir, aí o Biden respondeu também que ela falou também que ela não deveria ir. O Mike Pompeo, que era o secretário de Estado do Trump, chamou o Biden, criticou o Biden, falando que é absurdo, que vai deixar a China falar onde que a Nancy Pelosi pode ir. E a Nancy Pelosi falou assim, quando perguntaram para ela que o Biden falou que ela não deveria ir, ela falou, não tem nada a ver com o exército, não. Eu acho que o presidente estava falando que talvez o exército estava com medo do meu avião ser derrubado ou alguma coisa assim. Está muito doido, o povo está muito doido, o imperialismo realmente, pelo menos dá para a gente rir. Mas rir até cair a bomba na nossa cabeça, né? Porque aqui em Nova York já tem até vídeos sobre o que fazer se houver ataque nuclear. Isso é uma campanha que eles estão fazendo já, né? Para preparar a população para o pior, né? Porque o pior está a caminho. Isso sem sombra de dúvida. Só que o vídeo é bizarro, que fala para você ir para o basement, você ir para o porão e esperar lá até melhorar com o seu telefone. Quem que vai... passar 20 anos lá, rapidão passa. Nada tá fazendo sentido. Mas é isso, companheiros. Agora o companheiro Vasco e na semana que vem a gente volta com mais um podcast O Mundo em Uma Hora. Bom, na Sérvia, no Kosovo, nesse final de semana aconteceu um início de um conflito em que, motivado, né, por uma nova lei do Kosovo de proibir os automóveis com placas da Sérvia. O Kosovo, ele atualmente, né, é considerado país independente pelos Estados Unidos, por alguns países da Europa Ocidental e alguns outros países do mundo, né, mas muitos outros países não consideram Kosovo um país independente, como é o caso, obviamente, da Sérvia, da Rússia, como é o caso também da Espanha. Vamos contextualizar esse conflito entre Sérvia e Kosovo, né?
A nação Sérvia, né, o país, a Sérvia, nasceu exatamente na região onde hoje fica o Kosovo, em 1389, na Batalha do Kosovo, quando os sérvios eles enfrentaram os otomanos que dominavam aquela região. Posteriormente, os otomanos dominaram também a Sérvia, né? Fez parte do Império Otomano. Isso daí durou até finais aí na virada do século XIX para o século XX. Em 1945, a Iugoslávia, né, que nos anos 20, logo após a Primeira Guerra Mundial, com a independência com relação ao Império Austro-Húngaro, ela se tornou Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, e depois o Reino da Iugoslávia nos anos 30. Em 1945 acontece uma revolução após a ocupação nazista, né? Os partisãs liderados pelo Marechal Tito e a Liga dos Comunistas, eles libertam o país e transformam, expropriam a propriedade privada, né, que era praticamente toda dos alemães, e criam na Iugoslávia um estado independente e não mais um país capitalista, né? Um país semelhante ao que aconteceu na Iugoslávia é a Albânia, né? E também em 1945, lutando contra a ocupação alemã e italiana, os partisãs também albaneses liderados pelo Enver Hoxha, do Partido Comunista, que virou o Partido do Trabalho da Albânia, libertam também o país e fazem a mesma coisa que fizeram na Iugoslávia, expropriam a propriedade privada e estabelecem ali a ditadura do proletariado na Albânia. Isso daí é diferente do que aconteceu em outros países do leste europeu, como é o caso da Polônia, da Romênia, da Hungria, da Tchecoslováquia, onde, apesar das mobilizações populares contra o nazismo, quem acabou tomando conta foram os partidos comunistas controlados por Moscou, pela União Soviética, né? No caso da Iugoslávia e da Albânia, esses partidos aí eram independentes, tanto é que tiveram várias arranca-rabo aí com o Kremlin, né, durante a segunda metade do século XX. O grande problema é que entre Iugoslávia e Albânia também houve uma rivalidade tremenda, né, fruto aí de posições chauvinistas, né, nacionalistas, dos dois lados, o que num país, como é um país atrasado no caso da Iugoslávia e no caso da Albânia, esse nacionalismo xenófobo, inclusive, contra o seu vizinho, só beneficiou, né, as grandes potências imperialistas. E aí, no caso da Iugoslávia, com relação ao Kosovo, uma coisa muito interessante é que durante o período do Josip Broz Tito, do Marechal Tito, na liderança do país, havia uma grande autonomia das regiões da Iugoslávia. A Iugoslávia era formada por 6 repúblicas: Sérvia, Croácia, Montenegro, Macedônia, Eslovênia e Bósnia e Herzegovina, e 2 outras repúblicas que faziam parte territórios autônomos que faziam parte da Sérvia, que era o Kosovo e a Voivodina. E uma grande autonomia, inclusive havia uma rotatividade na liderança do país, com políticos da Liga dos Comunistas, que controlava a Iugoslávia, oriundos de cada um desses países. Então, uma hora era um esloveno, outra hora era um montenegrino, outra hora era um sérvio, outra hora era um croata. E o próprio Tito, ele tinha uma grande popularidade, e inclusive ele conseguia conciliar, né, todas as nacionalidades da Iugoslávia, que significa terra dos eslavos do sul, ou seja, todos os povos eslavos unidos em uma única terra, a Iugoslávia, né? Ele tinha grande legitimidade, por quê? Por ter sido o líder da resistência contra o nazismo, ter expulsado os nazistas e ter construído essa nova Iugoslávia, e além disso, por ele ser croata, sendo o líder do país em Belgrado, capital da Sérvia, né? Então, ele, até hoje, o Tito, ele tem muitos admiradores não só na Sérvia, mas também em outros países da antiga Iugoslávia. Porém, mesmo durante a era Tito, que, né, teve rompimento de relações diplomáticas com a União Soviética, com a própria Albânia do Enver Hoxha,
a Iugoslávia acusava a Albânia do Enver Hoxha de infiltrar albaneses no Kosovo para tentar colonizar o Kosovo. O Kosovo, que é uma região, né, de maioria de etnia albanesa e não eslava, sérvia, né, e durante a segunda metade do século XX houve uma multiplicação aí da população do Kosovo, né? Então a Iugoslávia acusava a Albânia de querer construir a grande Albânia. É uma coisa meio ridícula, né? Assim como também acusam, desde os anos 80, os sérvios de construírem a grande Sérvia. São dois países muito pequenos, a Sérvia e a Albânia, né? Isso daí consistiria em um subimperialismo, né? Em que os sérvios, pegando uma parcela da Bósnia, uma parcela da Croácia, uma parcela da Eslovênia, uma parcela de Montenegro, construiriam a grande Sérvia, e por outro lado os albaneses, pegando o Kosovo, pegando uma parcela da Macedônia, etc., construiriam a grande Albânia. Isso daí a gente sabe que na verdade é uma coisa ridícula, e isso daí só serviu na verdade aos interesses dos Estados Unidos e dos países da Europa, né, do imperialismo europeu e norte-americano, para dividir essas duas nações. Primeiro entre uma e a outra, entre a Albânia e a Iugoslávia, e depois dividir a própria Iugoslávia, né. Nos anos 70, com a crise de 1973, uma coisa que evidenciou que os países do leste europeu não eram independentes economicamente dos países da Europa Central e dos Estados Unidos, ou seja, do sistema capitalista internacional, é que eles acabaram contraindo uma série de dívidas com os grandes bancos internacionais. Isso daí fez com que a crise chegasse também nesses países. Então, desde o começo dos anos 80, estourou uma forte crise econômica nos países do leste europeu, inclusive na Iugoslávia, que era considerado um dos melhores países para se viver, inclusive naquela região. Muita gente conhece o ex-jogador de futebol, o craque, né, o Petkovic. Ele já deu inúmeras entrevistas falando como que era a vida dele na Iugoslávia dos anos 80, quando ele era jovem, né? Então ele falava que era uma vida boa, que tinha educação, tinha saúde, tinha moradia, não tinha violência, tinha segurança. Na escola ele jogava futebol, tênis, vôlei, basquete, fazia atletismo, tudo quanto era esporte, né? Mesmo assim, a Iugoslávia sofreu uma forte crise econômica nos anos 80, o que foi agravado com a morte do Tito em 1980. Né? Aquela grande liderança que tinha um carisma e tinha uma legitimidade para unificar a nação, acabou desaparecendo. Ninguém mais conseguiu ter o mesmo papel do Tito, o que, somado à crise econômica, gerou um movimento social de insatisfação. Né? E logicamente, como toda a crise, aparecem ali elementos, né, de extrema direita, chauvinistas, xenófobos em várias regiões ali. Então apareceram na Croácia, apareceram na Eslovênia, apareceram na Bósnia, apareceram no Kosovo, apareceram na própria Sérvia, né? Inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, assim como na União Soviética, na Ucrânia, os ucranianos do oeste, né, apoiaram a ocupação nazista. Logicamente não todo o povo ucraniano do oeste, mas setores daquela população apoiaram a ocupação nazista, criaram vários grupos ali sob a liderança do Stepan Bandeira. Na Iugoslávia a mesma coisa. Quando os nazistas ocuparam, havia um grupo que foi originado na Croácia chamado Ustashi, que eram colaboradores dos nazistas, e a sua principal atuação era na dizimação dos sérvios. Por outro lado, os sérvios criaram também a sua organização, que era chamada de Chetniks. Os Chetniks, eles também eram de extrema direita, mas não eram nazistas. Eles lutaram contra esses nazistas, eles eram monarquistas. E isso daí nos anos 80 e principalmente nos anos 90, quando iniciou-se a guerra da Iugoslávia, voltou. Né? Muitos reivindicavam o legado dos Ustashi na Croácia, dos Chetniks na Sérvia, mas também na Bósnia houve movimentos ali xenófobos de extrema direita, inclusive de tipo fascista, e também, logicamente, no Kosovo, né? No mesmo período, a gente tem que se lembrar, estava ocorrendo a Guerra do Afeganistão. Na Guerra do Afeganistão, é publicamente conhecido que a CIA ela armou e treinou os mujahidins, né, os combatentes talibãs,
talibãs não, que depois vieram a formar, né, uma parte deles, o Talibã e tudo mais. Não eram os talibãs, eram os mujahidins. E eles eram financiados pela CIA. Nos anos 90, quando iniciou-se ali o processo de separação da Iugoslávia, muitos desses caras aí foram enviados pela CIA para a Iugoslávia para fazer parte do Exército de Libertação do Kosovo, que foi criado, né, para separar o Kosovo da Sérvia. E além disso, esse exército era apoiado integralmente pela CIA também, o Exército de Libertação do Kosovo. Então, o que aconteceu? O imperialismo europeu e norte-americano, eles financiaram mercenários para tentarem separar essas regiões da Sérvia. Obviamente, a Iugoslávia, embora fosse um país pequeno, era um país importante ali naquela região do sudeste da Europa, né? E vendo essas diferenças étnicas, logicamente que para o imperialismo é importante o que? Dividir para conquistar, né? Então, foi o que fizeram na Iugoslávia, financiando inclusive esses grupos, né, no Kosovo, primeiro para a independência e depois inclusive para a luta armada contra os sérvios. E além disso, né, não contentes com fazer isso daí, como não estavam conseguindo separar o Kosovo da Sérvia, sendo que já haviam conseguido separar a Croácia da Sérvia, a Eslovênia da Sérvia, a Bósnia e Herzegovina da Sérvia e a Macedônia da Sérvia, eles tiveram que utilizar a OTAN para bombardear a Sérvia a fim de defender a separação do Kosovo. Então, em 1999, durante 2 meses, na verdade de março a junho, a OTAN bombardeou a Sérvia, matou civis inocentes, obviamente, tudo isso daí para proteger os civis inocentes do Kosovo, com essa desculpa, né? E logo em seguida eles a conseguiram, né? Logicamente a OTAN, a maior força, né, multinacional militar do mundo, conseguiu dobrar a Iugoslávia nesse sentido, conseguiu roubar o Kosovo da Sérvia, né? E a partir dali instalou bases militares. O Kosovo, até hoje, ele é ocupado pelas tropas da ONU. Ele é ocupado pela OTAN. Não é um país independente, é curioso, né? O que foram retirar o Kosovo da Sérvia para controlarem o Kosovo. Não é nada independente, é uma região artificial controlada pelo imperialismo europeu e norte-americano, em que se instalou ali suas bases militares. Os militares são todos da OTAN e da ONU, todos controlados pelo imperialismo. Os políticos são todos controlados ali também, totalmente controlados pelos Estados Unidos e pela União Europeia. E além disso, o Kosovo, assim como a Bósnia, foi um laboratório neoliberal naquela região dos Balcãs. A política econômica do Kosovo é uma política econômica neoliberal completamente controlada pelas grandes multinacionais estrangeiras e pelos grandes bancos internacionais. E além disso, desde os anos 90, desde os anos 80, esses caras que eram, né, patrocinados pela OTAN, pelos Estados Unidos, etc., dentro do Kosovo, eles sempre tiveram um ódio grande contra os sérvios, que são minoria dentro do Kosovo. Então, inclusive, um dos pretextos do Slobodan Milosevic, então presidente sérvio, para intervir no Kosovo, é porque a população sérvia estaria sendo esmagada por esses rebeldes kosovares, né? E até hoje, a minoria sérvia ela é muito oprimida pelos kosovares, não pela população ingênua, mas também pela população ingênua, porque existe uma propaganda muito grande, né, contra os sérvios, mas também principalmente por esses grupos aí, militares, políticos, etc., não vamos dizer nacionalista, porque não existe uma nacionalidade kosovar, mas xenófobos e etc. E o que está acontecendo hoje, ainda hoje, agora, né, nesse final de semana, é justamente uma hostilidade grande contra a minoria sérvia do Kosovo, né, e o próprio governo do Kosovo, que é um governo controlado pela OTAN, pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Ele está restringindo o direito dos sérvios, né? Cada vez mais, durante esses mais de 20 anos, os direitos dos sérvios vêm sendo restringidos, sendo que aquilo sempre havia sido, desde séculos atrás, da Sérvia, né? Então, o que está acontecendo no Kosovo
é na verdade a luta da Sérvia para reconquistar aquela região que sempre foi dela, do Kosovo, enquanto que o imperialismo apoia a separação do Kosovo. A Albânia, né, por ser de etnia a maior parte da população kosovar albanesa, também apoia a independência do Kosovo, né, uma política totalmente equivocada, chauvinista, né, que não leva em consideração a legitimidade da reivindicação da Sérvia. Então esse daí é o plano de fundo da situação que está ocorrendo nesse momento ali no Kosovo e na Sérvia. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Lembrem de dar um like no vídeo, distribuir nas redes sociais, contribuir com a Causa Operária TV, se tornar membro da Causa Operária TV, canal Reserva, e acompanhar as aulas da Universidade Marxista, acompanhar os candidatos na eleição e fazer muita campanha para o Lula presidente, para a gente ver se a gente consegue, pelo menos, ficar no eixo de lá, não ficar no eixo não ficar no eixo do imperialismo, no eixo dos homens de bem, não está bom, não. Como você cria o Vasco falou, né, na coluna dele, ditadores cruéis e sanguinários, né? Está muito melhor do que esse imperialismo democrático aqui. Então tá, companheiros, Bashar, valeu. Até semana que vem. Semana que vem a gente está de volta com mais um podcast Mundo em uma Hora.